Glória a Deus, aleluia, santo, santo Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Graças a Deus. Primeira vez que eu me encontro nessa igreja, conhecendo mais uma parte da família que vai morar no céu, em nome de Jesus. Sem demora, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, São Mateus. Vamos fazer uso da palavra no capítulo 14. A partir do versículo 23. Mateus capítulo 14, versículo 23. Mateus capítulo 14, versículo 23 em diante. Já quero agradecer pela oportunidade que o pastor está me confiando o púlpito. E os demais obreiros que estão aqui no altar e os demais irmãos que se encontram. Quem for encontrando, fique de pé, em reverência à palavra do Senhor. Não a mim, irmãos, mas a Deus, porque Ele é merecedor de todas as coisas. Mateus capítulo 14, versículo 23 em diante, vamos fazer uso da palavra. Em nome de Jesus. Quem encontrou diz amém? Amém. Graças a Deus. Aqui o povo tem Bíblia, pastor. Graças a Deus. Leamos a palavra do Senhor. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas águas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Podem sentar em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Graças a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? Então vamos acrescentar nossa fé nessa noite. Vamos hoje, irmãos, imaginar uma situação. E essa situação, eu passo e você passa. É uma situação aonde os discípulos passaram nesse momento. Imagina obreiros da casa do Senhor e os demais irmãos. Os discípulos em um barco, aonde Jesus não estava dentro desse barco, mas ele estava caminhando sobre as águas. Estava caminhando. Os discípulos andavam com Jesus, conhecia um pouco sobre Jesus e o que ele poderia fazer. E naquele momento, os discípulos olham alguém andando sobre as águas. Irmãos, confesso a vocês, eu nunca vi ninguém andando sobre as águas. Eu imagino que se você estiver no barco, lá na Barra do Ceará, e você vê alguém andando sobre as águas, isso não é normal. Imagina naquela época. Está lá um ser andando sobre as águas e os discípulos olham. O que é que eles vão imaginar? É um fantasma. Ninguém pode andar sobre as águas, isso não é normal. Ninguém nunca andou sobre as águas.
Isso não é normal, isso só pode ser um fantasma. Então muitos o que é que disseram? É um fantasma. Porque nunca viram tal coisa. Nunca presenciaram em toda a sua vida alguém andando sobre as águas e nem sequer ouviram falar sobre alguém andando sobre as águas. E aquele ser estava andando sobre as águas. E qual é a primeira reação do ser humano quando vê algo diferente que nunca viu e nem ouviu? Sentir medo. E logo pensar, é uma coisa que não é normal, não é dessa terra. E na verdade não era dessa terra. E o que é que eles disseram? É um fantasma. É um fantasma, só pode ser um fantasma. Para estar andando sobre as águas é um fantasma. Aí vem aquele que traz calmaria no momento da nossa tribulação. Vem aquele andando sobre as águas que traz uma calma, uma paz que o mundo não pode dar. E vem tranquilizar a mim e a você muitas vezes. E aí diz, não tem mais. Sou eu. Não tem mais. Sou eu. Mesmo assim, muitos não acreditam que é ele. Inclusive Pedro. Os discípulos no barco. Pedro, na hora que ele ouve dizendo não tem mais, ele diz, Senhor, se é o Senhor. É interessantíssimo, irmãos. Deixa eu ir ter com o Senhor, deixa eu ir até aí. Senhor, se realmente é o Senhor, deixa eu ir até onde o Senhor está. Deixa. Interessantíssimo. E é uma coisa que falta muito em pessoas que dizem cristãs. É acreditar na palavra de Deus. Jesus simplesmente assim, vem. Vem. Me diga quantos discípulos saíram do barco e foram ter com Jesus? Quem foi? Quem foi, obreiros? Pedro. O único que teve coragem de sair do barco. Ele era pescador e ele sabe que se ele sair do barco ele ia afundar. Mas ele acreditou na voz do Senhor e ele saiu do barco e foi caminhando sobre as águas. Foi o único obreiro do Senhor que teve coragem de sair de um local seguro e confiar plenamente, totalmente, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, na voz do Senhor, quando ele diz, vem. Imagina que o barco e Pedro saindo, irmãos, e pisando sobre as águas. Eu imagino Pedro dizendo assim, eu não estou afundando, eu nunca fiz isso, eu estou afundando não, olha aí. E ele olha para trás e vê aqueles obreiros. Ele vê aqueles obreiros que não acreditam mais quando Jesus diz, vem. Aí eu digo para vocês, irmãos, teve outra pessoa que andou sobre as águas, a não ser Pedro e Jesus? O que é que o Espírito Santo de Deus quer falar para mim e para você nessa noite? Acredite mais quando Jesus fala algo para você, os seus projetos, os seus sonhos, porque Ele quer fazer uma experiência com você que nunca ninguém teve. Jesus, Ele quer, nessa noite, para mim e para você, porque essa palavra também serve para mim. Ele quer que você venha ter uma vida com Deus que ninguém nunca teve. Mas por que não teve, pastor Rogério? Porque nunca acreditou quando Jesus diz, vem, anda sobre as águas, faz algo que ninguém fez nessa vida. Simplesmente porque a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, e que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que busca a presença de Deus acredite que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Ele simplesmente quer que eu e você venhamos acreditar na sua palavra. Porque quando nós acreditamos na palavra deles, é porque nós acreditamos que Deus, Ele existe, sim, Ele existe. E Ele nos convida a mim e a você, a nessa noite, despertar esse Pedro que existe dentro de nós, que temos coragem de fazer algo que ninguém nunca fez, que temos coragem de chegar e puxar uma espada e defender Jesus Cristo, a custo qual for, nem se for para morrer, mas nunca negar a Cristo. Pedro foi o único que acreditou verdadeiramente, 100%, plenamente, na voz do Senhor Jesus, quando Ele disse: vem. E uma vez, pastor, um obreiro chegou para mim e disse: mas pastor, mas Pedro, ele afundou. Ele afundou. Depois desse versículo próximo diz que ele teve medo e afundou. É o nosso erro, irmãos. Para ele, para aquele obreiro, para ele, andar sobre as águas é normal. Mas ele vai olhar o erro de Pedro. Mas Pedro afundou, pastor. Afundou. Afundou, sabe por quê? Porque ele é ser humano, meu irmão. Eu e você temos medo também. Eu não vou condenar ninguém, porque aqui também no meu papel, que nós erramos. Mas quer surpreender a Deus? Se arrependemos dos nossos pecados e abandonamos Ele. Pecar não surpreende Deus. O que surpreende é nós arrependermos. Isso surpreende a Deus. Nós arrependermos. Irmãos, que Deus possa tocar no nosso coração e que o Pedro que existe em mim, existe em você, venha se despertar mais e acreditar mais ainda na voz do Senhor quando Ele diz: vem. Eu quero que você venha ter uma experiência que nunca ninguém nessa face da terra teve. Vem e acredita mais na minha palavra. Aqui eu quero agradecer, irmãos, em nome de Jesus, que Deus venha trazer transformação na nossa vida, irmãos, que é através da palavra do Senhor, amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade, pastor.